grande diretora pedagógica, Aline Dias, do Doce Vida Sistema de Ensino. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Raquel. Obrigada pelo convite, viu? Nós é que agradecemos e vamos falar de um tema muito polêmico que semana passada nós abordamos no programa e o tema foi tão sucesso que a gente falou, gente, a gente tem que trazer outro especialista para falar sobre isso. E hoje a Aline Dias está aí. Obrigada, Aline. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre bullying, gente, esse tema que teve, assim, uma polêmica muito grande e que até hoje tem muitas discussões sobre isso. Aline, bullying, ele tem sido muito divulgado. Só que ele ainda tem que ser muito discutido. Sim. O que você tem a dizer sobre o bullying hoje nas escolas? Olha, o bullying está se tornando crônico, né? É um problema crônico que a gente já vê no universo escolar com muita facilidade, né? Não se precisa mais ter assim um olhar aprofundado para poder se identificar um bullying, né? O bullying agora ele já está ficando realmente crônico. Então, assim, no universo escolar, o que a gente faz são estratégias para reduzir, né? Reduzir e, quando não, prevenir o bullying, que eu acho que a melhor estratégia no momento é a prevenção do bullying, porque quando o bullying já ocorre, a gente depende de muita colaboração da família, colaboração dos próprios alunos, dos funcionários. Então, por que não a gente já trabalhar na prevenção, né? Criar projetos. E como seria essa prevenção, então, Aline? É uma maneira muito simples, né? Simplesmente você criar dentro do universo escolar, dentro daquele grupo, dentro daquela sala de aula, criar boas relações, né? Criar a afetividade, né? Discutir sobre as diferenças, discutir sobre a sociedade, né? Como temos indivíduos diferentes, cultivar mesmo a paz, né? Cultivar o amor dentro de uma sala de aula, promover atividades que façam com que a criança tenha que promover o amor, a afetividade, o respeito ao próximo, a diferença do colega, né? Identificar essa diferença. Que essas diferenças são causadoras... São as causadoras, né? Do bullying, né? Dos constrangimentos. Tipo assim, você é diferente de mim, então agora eu vou acabar com essa raça aqui para eu me sentir melhor, nós temos os dois perfis, que é do agressor e da vítima, né? Então, assim, geralmente a vítima, ela é uma criança mais frágil, né? Uma criança que tem um grau assim maior de insegurança. E o agressor já é aquela criança que domina, né? Que vem já de casa com aquele perfil. E aí ocorre, né? Essa questão do desconforto da criança, de uma criança para outra, como também de um grupo para outro, de um indivíduo, né? Somente para um grupo. Isso a gente não pode definir muito, porque vai do contexto, vai do momento ali, vai da criança. E também é fundamental que as famílias estejam acompanhando, né? Sim. Isso, né? É primordial a colaboração da família, porque a gente faz um trabalho dentro da escola, dentro da sala de aula, e esse trabalho precisa ter continuidade em casa, né? Porque se a criança vai de uma maneira e a criança volta, de repente, com um desequilíbrio, a gente pode falar, né? A gente tem vários perfis de famílias, e a gente vê que a criança retorna assim, totalmente com a visão do que foi trabalhado na escola, aquilo já não vale mais, né? Porque ela chega em casa, ela não tem uma conversa, um diálogo, não tem um apoio, e a escola também não tem o apoio da família. Então isso é primordial para o desenvolvimento do nosso trabalho dentro da sala de aula, dentro da escola. Como um professor, por exemplo, deve se comportar, pode se comportar para combater o bullying em sala de aula? O professor ele tem que ficar muito atento, tem que conhecer um pouquinho de cada criança ali dentro da sala de aula, porque convive muito tempo, então tem essa possibilidade, né? O professor é o principal ali, que tanto para o pior, quanto para a redução e a melhora ali nas relações dentro de sala de aula, né? Então é ele quem, caso ocorra ali na sala de aula um apelido, alguma coisa, é o professor que vai dar ênfase, ou o professor que vai muitas vezes o professor até ajuda a rir daquele aluno ali. Então exatamente. Isso não deve ocorrer nunca. Isso não deve ocorrer de maneira nenhuma. E também não deve ocorrer de uma maneira drástica, por exemplo, causando um impacto dentro da sala, também não, né? Claro que tem a gravidade ali do que ocorreu. Mas se for algo, uma piadinha, uma brincadeira,
tem que ir levando aquilo de uma maneira saudável para que também não cause um outro constrangimento para quem está sofrendo. É verdade. Porque aí para tudo, cria um pânico, né? Aí todo mundo vai ficar assim com aquela criança que... Né? Então a coisa tem que ser muito delicada. É delicado demais e é muito polêmico. Porque na escola, desde que o mundo é mundo, esse bullying ocorre, só que as proporções que ele está tomando é que a gente está discutindo isso aqui, né? Exatamente. E como prevenir para que isso não aconteça? Naline, me fala uma coisa. Quem são os atores do bullying? São vários perfis, né, que a gente pode traçar. Mas o mais assim que define, né, a questão da criança que agride, né, a criança que faz o bullying, é uma criança totalmente dominante, né, e ela é indiferente ao sofrimento do colega, do próximo. Isso é uma coisa muito... coloca no lugar do colega. Isso é uma coisa muito interessante, assim, quando você vai pesquisar e vai viver um pouquinho ali das relações das crianças. Aquela criança, ela é indiferente ao sofrimento do outro. Claro, do por colega. isso que ela está fazendo uma crueldade. Exatamente. Porque beira a crueldade. E não só é indiferente ao sofrimento, como também ela sente um prazer ou algo assim do tipo em ver, né, aquela criança ali, ela zombando da criança e a criança, né, abaixando a cabeça, se sentindo mal, e os colegas da sala zombando, né, e ocorrendo vários outros tipos, fofocas e outras coisas mais. Né? Então, geralmente o perfil do agressor é mais ou menos esse. Ele domina, e às vezes ele domina frente à vítima, ou ele domina a um grupo que vai até a vítima e faz e agride, e ele fica geralmente por trás. E quais as principais consequências que você vê muito lá na escola, por exemplo, graves? Olha, o bullying pode acarretar? A consequência do bullying é trauma, né? São traumas. A criança que sofre aquele bullying, ele pode levar um trauma, né, para uma vida escolar inteira, ou até mesmo uma vida adulta, né? Porque é aquilo que a doutora muito bem falou. Às vezes ele vai adquirir um comportamento pro resto da vida, né? Exatamente. E como a doutora muito bem colocou, a criança às vezes não consegue expressar aquele sofrimento e vai saber por quanto tempo aquilo vai, né, vai se dando, e a criança não expressa. Por isso que a gente tem o professor e as pessoas envolvidas, próximas, né, como pessoas muito importantes, porque são elas que vão identificar que aquela criança está precisando de ajuda, está precisando de, né, elevar a autoestima, porque a criança pode ficar por muitos anos com a autoestima, né, prejudicada e tudo. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento na escola. Aquelas crianças que se mostram um pouco mais frágeis ou, né, se sentem por alguma atitude do outro colega. Então a gente tem que ficar muito atento para que isso não traga traumas. Quais são, por exemplo, os tipos de bullying mais frequentes? São vários, né? Apelidos é assim o que mais... Porque e às vezes o apelido ele vem disfarçado de uma coisa muito inocente, né? Não tem como eu identificar se o apelido que você está dando para sua colega, se para mim não é nada. Mas para a criança, às vezes, é uma coisa que pegou ali na ferida dela, e aí acabou. Entendeu? Ela pensa assim, bom, ele descobriu o meu medo, ele descobriu a minha falha através de um apelido. Então, às vezes, um apelido boa coisa que pra mim, ou pra outro coleguinha de sala, tia, mas isso não sei o quê. Mas é um apelido, zombar da criança também, fofoca, falar as coisas da criança, isso tudo a gente vê. E a gente tem que tomar, como eu disse, estratégias para que isso não ocorra. E se ocorrer, tomar providências. Existe uma linha muito tênue entre o que é brincadeira e o que é desrespeito de fato. Queria que você falasse pra você como diferenciar essa linha, esses dois polos. É exatamente isso. Causou sofrimento, né? Causou assim um desânimo no colega. Às vezes você está promovendo ali uma atividade, uma brincadeira lúdica, uma coisa muito alegre, em que se permite, sim, várias, às vezes até apelidinhos, alguma coisa ali na brincadeira. Mas causou desconforto, acabou para a criança aquela brincadeira, a criança não consegue mais desenvolver uma coisa que é alegre, que deveria ser, né, alegre, a criança não consegue mais, aquilo já não é mais uma brincadeira, né, aquilo já se torna algo
grave, algo que afetou a criança. Então é aquilo que eu falei, a gente não consegue identificar exatamente nesse momento, entendeu? Então é muito delicada a questão da diferença, né, da brincadeira se tornar algo que traga desconforto, um ato intencional, né, que foi com a intenção ali de causar o sofrimento, né, de causar a tristeza, porque é o que causa mesmo. Aline, você acha que as escolas elas estão mais conscientes do dever delas para prevenir o bullying, para cuidar disso das crianças? Se estão conscientes, sim, estão conscientes. O problema é do crescimento, né, do bullying. Esse é o problema. Estamos sim conscientes, com certeza. Eu falo, né, talvez por mim, por muitos colegas de trabalho, de outras escolas e tudo, que a gente conversa muito sobre isso, porque é um problema grave e que a gente começa a perder um pouquinho, acha que não vamos dar conta pelo fato de não conseguirmos trabalhar sozinhos. Tem que ser com que a as gente famílias precisa também. Da família. E entra naquilo que a Simonete falou, né? Muitas vezes a família faz aquilo com a criança repete com o coleguinha, só que de uma outra forma. E a vontade que a gente tem é igual a doutora mesmo diz, trabalhar a família. Porque trabalhando a família, o pai, a mãe, ou quem convive com a criança ali, o comportamento da criança modifica de um dia para o outro. Eu e Lute, nós já sofremos bullying, né, Lute? A gente falou isso no programa anterior de bullying. Verdade, e eu devolvi. Eu pratiquei também. Eu pratiquei. Eu era meio malvadinho. Né? Fala, criança. Aline Dias, muito obrigada pela sua presença. Você agradeço. foi fundamental aqui para falar de um tema que está sendo tão debatido e tão importante para as nossas crianças. Quero também que você deixe sua consideração para os papais, para mamães e para os profissionais que trabalham na escola, que lidam com crianças que sofrem esse tipo de coisa tão terrível, talvez até uma crueldade que é o bullying. É, bem cruel. Eu desejo primeiramente aos profissionais, porque é através deles que a gente consegue buscar e resgatar determinadas atitudes das famílias, né? Então eu desejo assim que as escolas busquem cada vez mais ideias assim que tragam afetividade para dentro da escola, porque eu acho que o que falta é a afetividade né, entre as crianças, porque o saber gostar, o saber lidar com a diferença do colega, que trabalhe bastante a questão das diferenças, porque a nossa sociedade é feita, né, de indivíduos diferentes, diversos indivíduos. Então, onde se tem um grupo de várias crianças, de várias maneiras, várias famílias, vários jeitos de criar e tudo, e ali já é um grupo já que precisa assim, já ficar atento e trabalhar a afetividade. Porque se a criança tem o respeito e o afeto pelo outro, muito dificilmente, né, acontece algo maldoso ou algo mais grave entre eles. Então, meu desejo realmente aos profissionais é esse, que busque ideias inovadoras, amorosas, né, ideias alegres, lúdicas, que só assim a gente vai conseguir não só combater, como prevenir também essas questões todas que envolvem o bullying, né, por aí. Com certeza. Aline Dias, que fala em nome da Doce Vida Sistema de Ensino. Muito obrigada. Vocês estão lá? Vocês estão? A gente está na Rua Botucatu, no bairro Nova Floresta. Bairro Nova Floresta. Isso. Tá aí. Doce Vida Sistema de Ensino. Obrigada, Aline. Nada, eu que agradeço.